Bem-vindos a mais um episódio do Meu Norte Videocast e hoje nós estamos com um episódio exclusivo aqui na cidade de Rolim de Moura. E olha, eu tenho um convidado hoje que ele é especialista em irrigação e não vou me alongar, já vou apresentar Rogério, do Doutor Irrigação. Olá, tudo Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado por esse convite. Estar vindo aqui e falar um pouco sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ama. Olha, antes de conversar um pouquinho com o Rogério, entender um pouco da história dele, a área de atuação, a empresa dele, eu já começo esse episódio convidando você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ó, todas as informações aqui no cantinho, já clica, já segue, já compartilha e marca aquele amigo que quer saber, aquela amiga que quer saber tudo sobre irrigação em qualquer lugar do Brasil. E, claro, né, minha gente? Meu Norte Videocast é do Meu Norte para o mundo. E hoje a gente está recebendo cá no cantinho do Norte, aqui na cidade interior, zona da mata do estado de Rondônia, o Rogério. E isso só é possível graças às marcas, às pessoas que nos apoiam para que esse momento, momentos como esse, aconteçam. Agromais, Snow Produções são os patrocinadores oficiais deste episódio. E bora conversar com o Rogério? Rogério, quem é o Rogério? De onde que você vem? E o que tu tá fazendo aqui em Rolim de Moura? Então, bom... Vou responder a primeira pergunta, né? Quem sou? Eu sou um cara que adora fazer o que faz, que é trabalhar com irrigação. Eu gosto muito de estar num ambiente convívio familiar, né? E eu até brinco que na minha lápide esteja escrito: esse cara adorava o que fazia, né? Apaixonado pela família e pelo que fazia. Eu acho que traduz um pouco disso que a gente daquilo que a gente representa. E eu venho, né, eu estou vindo, atualmente eu moro na cidade de Araguari, é uma cidade que está a 30 minutos de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo, acredito que você já conhece o nosso estado, porque a gente já estava conversando aqui um cadinho com ele assim antes, e já vou matar a curiosidade, né? Quem está nos vendo neste ambiente diferente é que hoje, aqui na cidade de Rolim de Moura, Meu Norte Videocast ganha um toque especial. É um jantar para falar de negócios. E esse jantar vai acontecer aqui no restaurante Sal da Terra, no município de Rolim de Moura, Rondônia. Já conhecia este restaurante? Já conhecia Rolim de Moura? O restaurante não, é a primeira vez aqui, né? E Rolim de Moura já, né? A primeira vez que a gente veio em Rondônia foi em 2013. Nós viemos fazer um trabalho comercial e esse trabalho ele foi emendando com um trabalho técnico, consultivo, até nos trazer hoje novamente aqui. Nós viemos outras vezes aqui. Falo nós assim, mania de ficar colocando as coisas no plural, mas eu já vim outras vezes aqui também. Hoje, quando eu falo Rogério, doutor Irrigação, por que doutor Irrigação, Rogério? Então, doutor Irrigação foi um sonho que começou em 2011, na cidade de Goiânia. Um colega meu me perguntou, na verdade, se eu poderia ensinar o que eu sabia, né, como projetista de irrigação, para ele. E aí, ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. E aí eu falei, tá bom. Como que seria isso? Ele falou, não, a gente marca um local e aí você vai lá e me ensina como fazer o projeto de irrigação. Eu acho que ali começou um pouco do doutor Irrigação também. Se eu voltar um pouquinho antes, lembrando de outros fatos também, eu trabalhei numa empresa que, esse foi meu primeiro emprego na área de irrigação, que lá tinha um gerente, né, que eu tentava muito aprender e eu não conseguia, porque eu não sei se talvez era ciúmes, de passar por um colaborador, talvez, eu não sei. Eu sei que eu tive muita dificuldade de aprender no começo. Então, eu tive empresa no passado que eu dei muitas vagas para estagiário. E aí, quando eu vou conectando essas coisas, eu voltando em Goiânia. E aí, ele perguntou para mim, né, e, enfim, eu fui dar o curso para ele na casa da avó dele, num bairro em Goiânia. Então,
essas coisas, essa Que soma... ano que era isso? 2011. 2011. Então, acho que essas coisas que começaram lá no ano de 2000, quando eu comecei com irrigação, conectando com essa história de que o conhecimento por parte de uma pessoa me foi negado, e em 2011, durante esse período, eu dei estágios para outros profissionais que estão no mercado, que estão influentes no mercado. E em 2011, eu ser convocado ser solicitado para poder dar esse curso na casa da avó de um colega meu, acho que ali já começou a despertar a questão de trazer o curso para as pessoas, levar o conhecimento para as pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente uma continuação de todos esses anos, sabe? Só que ele vai modificando. Tem hora que são cursos online, tem horas que são cursos presenciais, então o Doutor Irrigação nasceu ali, com essa vontade de levar o curso, né? E até se transformar numa empresa de produtos. Olha, está falando em relação a trazer um curso. Eu conheci o Rogério, doutor Irrigação, por conta de uma formação no estado de Rondônia. Está ministrando, são 2 ou 3 dias? 3 dias são de imersão? 2 dias de imersão, quinta e na sexta. E do que se trata essa imersão? Então, a área de irrigação, dá para falar de irrigação durante dias e talvez meses, como várias outras profissões, né? Para se fazer um projeto de irrigação, você precisa ter formação, um curso de técnico agrícola, engenheiro agrônomo, são pessoas que são habilitadas. Então, eu sempre falo, para fazer um projeto de irrigação, você precisa ter essa habilitação, né? Mas se você vai fazer um projeto de irrigação, ali tem vários tipos de assunto. E um deles é a automação, né? Que a automação, a gente fala que ela o que é automação? É colocar a máquina para trabalhar para a gente, na hora que a gente não está. E aí eu consigo colocar processos, por exemplo, vamos entrar aqui um pouquinho dentro da área, né? Eu consigo, para irrigação, eu preciso muitas vezes de uma motobomba, um sistema de bombeamento para tirar a água de um lugar e levar para outro. No caso, levar para debaixo da saia do café, né? Ou debaixo da planta do café. E eu posso fazer esse processo se tornar automático. Então, eu posso ligar uma motobomba, eu posso abrir, vou usar um exemplo, quando você vai escovar os dentes, você vai lá e abre a torneira para poder escovar os dentes. Na automação, eu consigo ligar essa torneira no horário que eu quiser e quanto tempo eu quiser. Então, imagina que esse processo é feito na mão por muitos produtores. Então, o nosso curso, ele ensina a fazer a ligação dessa motobomba, ele ensina esse registro, a gente substitui esse registro por um equipamento específico para ele ligar e desligar quando eu quiser. Rogério, está falando específico da automação na irrigação, mas um pouquinho antes, onde se aplica essas automações? Tem culturas específicas ou isso... Para quem é essa formação? Olha, a formação praticamente são para lojas de irrigação, não que vai vir pessoal da área de energia solar também. Uhum. Tem aplicação também desse tipo de automação, posso explicar talvez depois se você quiser. Tem gente na área de engenharia elétrica também vindo, porque talvez enxerga que é uma área promissora, né? A gente está falando de inteligência artificial, de automação, de uma série de coisas que vai trazer conforto e resultado, aumento de produtividade, economia de água, economia de energia. Então, o nosso público hoje, em grande parte, são lojas de irrigação aqui dentro do estado que vai participar. Rogério é muito didático, né, no explicar, na paixão que fala sobre irrigação. E tu falou que do teu amor pela família e pelo que tu faz. E assim, Rogério, teve uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Que foi como você começou essa jornada, né? O ato de ir ali ensinar, né? Ó, me ensina. E você decidiu ensinar. Mas você lembra qual é a tua área de formação? E você lembra, assim, quando você falou, minha paixão... vou explorar um pouquinho mais esse nicho. Você lembra assim? Eu sou formado em técnico em agropecuário pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que fica em Uberlândia. Eu entrei em 97, terminei o curso em 99.
E no ano de 2000 eu fui fazer estágio na cidade de Araguari, que eu moro hoje, né? E chegando lá eu fiz estágio para café, ou seja, lidar com a cultura do café e com irrigação, porque eram matérias que eu queria entender um pouco melhor. Até então, eu tinha sido monitor de uma das matérias dentro da escola agrícola de irrigação, por gostar de cálculo também. Mas na hora de decidir, eu estava quase indo para a área de café. E aí um amigo, meu mentor e amigo chamado Luiz Coelho, ele me convenceu de que essa área eu não teria tanta disputa profissional quanto outros colegas que trabalham nessa área de café e tal. Eu vou te falar, essa disputa profissional, até hoje no mercado falta profissionais. Então, para quem está nos ouvindo, sim, entrar na área de irrigação é uma área excelente, uma área de alta de empregabilidade, né? Então, uma área sensacional, porque nesse momento que ele me puxou para essa área, eu entrei. E na hora que eu me apaixonei foi quando eu vi a primeira gotinha de água caindo por um gotejador debaixo de um pé de café. Quando eu fiz o meu primeiro projeto e que eu vi o projeto funcionando, aí ali foi quando o primeiro amor, vamos falar assim, aconteceu. Assim, você poder dimensionar, calcular alguma coisa e você fazer com que aquela água chegue na quantidade que você calculou, na pressão correta, tudo isso, eu acho que a maioria dos projetistas entende um pouco do que eu estou falando. Que você olha para a motobomba, que eu falei lá atrás, e você olha para ela, para o tamanho dela e olha para o tamanho da área de café. Você pode aplicar, né, a irrigação para diversas culturas, né? E aí, quando você olha para ela e fala assim, será que vai dar certo? E aí a gotinha cai lá na pressão certa, na quantidade certa, você primeiro dá um ufa, fala, graças a Deus funcionou. Né? Que aquilo tem toda uma engenharia, né? Sim. E lógico que o seu primeiro projeto, é lógico que você vai muitas vezes duvidar se realmente aquilo que você fez está correto. Então eu acho que foi ali meu primeiro amor. Foi quando a primeira gota de água que eu fui lá debaixo da sala de café, o que eu calculei deu certo. Então ali falou, poxa, eu acho que foi ali. Entendeu? Parabéns. E assim, eu não tenho dúvida para quem está nos vendo e para quem te acompanha ou acompanhe. Como que faz para te conhecer nas redes sociais? Então, a gente está nas redes sociais no YouTube desde 2012, né? A gente começou a fazer vídeo logo depois que eu comecei a dar curso. Eu entendi que tinha que fazer, que tinha que trazer conhecimento, porque muita gente me perguntava, né? Então, entra lá no YouTube e procura pelo nome Doutor Irrigação por extenso. No Instagram, a gente está com o Doutor Irrigação abreviado, então você vai colocar DR Irrigação também. E no Facebook, Doutor Irrigação por extenso também. TikTok, Doutor Irrigação por extenso. Gente, e lá nas redes sociais, nos canais do Doutor Irrigação, vocês vão ver Rogério, assim, de uma forma muito simples, muito didática, falando sobre um tema tão complexo, né? Como ele mesmo falou, a irrigação hoje ela vai do café ao Exatamente. mamão, diferentes culturas. Ficou só te devendo uma resposta que é sobre onde a automação é aplicada. Você pode aplicar automação para cultura de pastagem, né, para pecuárias, você pode automatizar acionamentos de bebedouros para levar água até o bebedouro do gado. Você pode automatizar fruticultura, pitaia, limão, laranja, café, que é o grande negócio daqui, né? Então ela se aplica para diversos segmentos na agricultura. Falar em diversos segmentos na agricultura, agradeço aqui, né? Agromais, que é um patrocinador oficial deste episódio e também do meu Norte Videocast, Snow Produções, muito obrigada pela parceria. E a Agromais que já está presente conosco, já desde os primeiros episódios, então muito obrigada por fazer parte da nossa história. E a Agromais também, gente, é referência quando o assunto é irrigação na região norte do nosso país. E falar em região, Rogério, como que é as formações? Tu vai
em diferentes estados para ministrar? Tu tem uma equipe junto com você? Então, a doutora Irrigação hoje ela atua com produtos, com serviço, que ela também trabalha na área de consultoria técnica, que é fazer um projeto de irrigação para alguém que quer comprar produtos e aonde ele escolher, e a área de cursos. Então, a gente tem cursos online e tem os cursos presenciais. Então, a gente tem equipe para poder fazer a parte comercial, a parte organizacional dos nossos cursos também. Eu queria só abrir uma aspa aqui para poder agradecer, porque você falou da Agromais, né? Um dos motivos de eu estar aqui é graças ao meu amigo Vando, né? Que me trouxe, ele foi meu cliente primeiro, e depois eu trabalhei um tempo trazendo conhecimento, consultoria para dentro da empresa dele também, capacitando também aquilo que a gente sabia e passar esse conhecimento para frente. Então, eu fui apresentado para o Estado através dele. Então, isso é uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme, que eu tenho que deixar mencionado aqui. Aonde eu vou, eu falo, olha, eu tenho gratidão pelo Vando. Então, assim, eu falo onde eu vou aqui em Rondônia, visitei colegas aqui da área de irrigação e falei essa gratidão que a gente tem por ele. Então, esse fato da gente estar aqui também é graças a essa apresentação que eu tive através dele lá atrás, em 2013, quando a gente se conheceu, de chegar até aqui. Vando, agradecimentos registrados, muito obrigada. E eu falo, né, por trás de uma grande marca existe ali do CNPJ, existe um CPF comprometido com a missão de empreender, de acreditar, de incentivar. E você é um empresário que faz isso com maestria. Então, obrigada também por acreditar no Meu Norte Videocast e obrigada por compartilhar, Rogério. Imagina. E falar em Agromais, o Vando ficou de nos visitar hoje para jantar conosco. Então, quem sabe, antes de nós terminarmos, ele aparece por aqui. E, mais uma vez, a Snow Produções, porque hoje nós estamos, gente, muito chique. Nós estamos aqui num episódio exclusivo e diferente, não é, diretor? Gente, nós estamos hoje num jantar de negócios, porque depois que esse episódio terminar, a gente vai conversar muito ainda sobre empreendedorismo, sobre essa paixão por fazer o que faz com muito amor, que eu acredito que é isso que move a gente entregar cada vez melhor, a buscar aprender, buscar crescer. E o que você faz, né, Rogério? O que você veio aqui para Rondônia para entregar. Sua formação começa amanhã, então, assim, que é essa missão de ensinar. E tem um negócio legal com a formação, é que quando você, às vezes, eu gosto de usar isso, quando você tem, o concorrente, ele tem um conhecimento e o outro não. Quando o concorrente que não tem conhecimento, ele aprende, você eleva a régua. Então, imagina você entrar com um tipo de produto que o produtor não entende para que serve. E você tem o seu preço. Imagina que você tem um preço X. E o concorrente, ele não tem esse preço, ele não tem o conhecimento que o outro tem. Então, logicamente, às vezes ele vai vender barato porque ele também não conhece. Quando você leva o curso, a importância do curso na formação dos profissionais é isso. Você vai ter menos gente fazendo bobeira, besteira para os produtores. E aí você eleva essa régua de todo mundo. E aí você passa a competir com outros tipos de detalhe, não de tecnologia em si só. Então, elevar a régua é muito importante para o negócio e para um bem comum também, entendeu? Então, assim, eu imagino que amanhã a gente vai ter, nós vamos estar recebendo 39 alunos nesse curso, ou seja, o curso era para 30, subiu para 35 e foi para 39. Parabéns, né? Parabéns. Pelo sucesso, né? O histórico que a gente tem, pelo conhecimento na internet, o pessoal conheceu, já teve muita gente com experiência de ter conversado já com a nossa empresa em algum momento. Então, o curso, realmente, a gente pode falar que foi um sucesso. Então, elevar essa régua técnica ajuda o Estado a se desenvolver mais rápido. Isso, eu não tenho dúvidas disso. Eu sei que você tem diferentes parceiros dentro do Doutor Irrigação. Como que você
acredita que faz diferença o relacionamento e as parcerias estratégicas mesmo dentro do negócio, Rogério? Uma empresa é o que você falou, ela não é formada por CNPJs, ela é por CPF, que está atrás do CNPJ. Então, o relacionamento, ele é a base de você poder interagir com as pessoas que estão ali por trás, estão comandando o CNPJ, que estão ajudando, que é o montador de irrigação, o vendedor, o projetista. Se você precisa relacionar, até para que essas empresas, para que essas pessoas que estão atrás desse CNPJ conheçam produtos, conheçam como aplicar um bom produto. Então, assim, é fundamental você ter que ter esse relacionamento. Se você não conhece as pessoas não tem como você apresentar nada para elas, né? E aí fica a coisa muito fria, fica aquela coisa de WhatsApp, só de vídeo, quando você aperta a mão, quando você olha olho no olho, quando ele está vendo, quando ele vai tirar a dúvida e sabe quem está do outro lado, por ter apertado a mão, por ter visto pessoalmente. Muito obrigada por falar em apertar a mão, mas eu vou já aqui, olha quem chegou aqui. Falei, né, que esse episódio, ele tá diferente, ele tá num formato único e falando em parcerias. Vando, muito obrigada. Beleza. Vamos conversar com a gente? Gente, diretor, aqui é assim, chegou, a gente agiliza. Eu vou improvisar aqui, diretor. Qualquer coisa, você pode chamar minha atenção. Será que a gente pode conduzir assim? O diretor autorizou. Vando, seja muito bem-vindo ao meu Norte Videocast. Você que já conhece bem, né, esse espaço. E, claro, gente, já falei aqui. O Rogério também já agradeceu, mas eu vou insistir, porque o diretor tá ali. Se eu não insistir depois, ele fala, Leile, faltou. Muito obrigada por confiar nesse projeto, porque é uma riqueza gigante. Eu falo que o meu Norte Videocast, ele nasce lá em 2024, no início de 2024, com um grande sonho, Rogério, de eternizar histórias, de ter um momento reservado para falar um pouquinho sobre a paixão que nos move, para empreender, para a família. Então, obrigada, Vando, por acreditar neste projeto, nessa ideia, abraçar o projeto e ser aí, junto com a AgroMais, um dos nossos apoiadores desde o início. E conte-me, Vando, amanhã eu sei que tem curso, mas fala um pouquinho, Vando, como que é estar invadindo o nosso espaço aqui hoje à noite? Não estava programado, mas muito obrigada. Estamos aqui, né? O Rogério meu grande amigo desde 2013. Se eu for contar como que a gente se conheceu, né? Até bati caminhonete, eu bati no conhecimento dele, né? Ele estava bem buscar, vai ali. Nós temos bastante nossa caminhada aí nesse caminho. Ele é o grande mentor da irrigação dentro da AgroMais, foi ele que trouxe o conhecimento, foi ele que nos ensinou muita coisa, sempre seguiu os ensinamentos dele. Então, assim, eu aprendi muito com ele, tenho um respeito, um carinho enorme, né? Ele é meu amigo do peito mesmo. Antes de tudo, eu tenho uma gratidão, uma amizade por todo o conhecimento, todo o que ele me trouxe, e sempre a prontidão de ensinar. O Rogério nunca me disse não nos momentos difíceis da irrigação, né? Sempre esteve disponível, sempre me ajudou. Então, assim, eu tenho uma enorme gratidão pelo Rogério. Por isso que eu estou aqui, eu vim aqui, né, ver o podcast. Eu já vou te interromper, porque assim, um pouquinho antes de você chegar, nós estávamos falando sobre você, sobre a AgroMais, já tinha agradecido. E muito obrigada por vir. Mas, olha, agora, aproveitar que a gente formalizou aqui um encontro numa dinâmica diferente, eu quero... Rogério, como que você tem a oportunidade agora de ouvir do Vando, né? Porque estava falando de parcerias antes do Vando chegar. E não tem como a gente pensar diferente, né, Rogério? A parceria, o relacionamento, acreditar. A gente, assim, qualquer coisa que eu precisar aqui em Rondônia, assim, Vando, como é que eu arrumo isso? Como que eu faço aquilo outro? E o Vando está de prontidão. Da mesma forma, é recíproco também.
Eu falo porque o meu telefone, ele fica na mão do Vando e o Vando fala assim, você está com dúvida, não liga para o Rogério. Quantas vezes colaboradores do Vando, do setor, né, o pessoal da área que trabalha com ele, já me mandaram mensagem, eu trabalho aqui na Agromais, eu estou com uma dúvida aqui nisso, você pode me ajudar? É o que ele falou, eu não... Sabe aquela história lá do comecinho, que o cara me negou conhecimento? É uma coisa que eu não... Se eu tiver que responder, eu vou responder, e eu puder responder, eu vou responder. Não tem por que não falar não, ainda mais para um amigo também, né? Me diz, Vando, como que foi que vocês se conheceram? Em 2013, né, eu fui num curso lá em Leme, São Paulo, de irrigação, igual o Rogério falou. Primeiro eu aprendi a administrar, né? Eu sempre administrei bem meus negócios. E fui aprender, comecei a ter dificuldade com irrigação. Cheguei lá e encontrei um rapaz, né? Meu amigo, pessoal também, é o Flávio, da Cachoeira Irrigação, lá de Cachoeira Itapemirim, grande amigo. Toda vez que eu vou no Espírito Santo eu visito ele. E o Flávio, rapaz, você tem que conversar com o Rogério, rapaz, tem que conversar com o Rogério Souza, rapaz, tem que conversar, ele é o cara para te ensinar. E você não fica, né? Ele é o cara que vai te ensinar. E justamente naquele período o Rogério estava vindo para Rondônia. Não sei, né? Eu acho que os nossos destinos estavam traçados para a gente se encontrar ali. E eu lembro que ele veio a Rolim de Moura, eu estava vindo de outra cidade, na estrada eu colidi um carro, mas assim, não deixamos esforços para se encontrar. Então a minha história que eu tenho com o Rogério é essa, né? Outra viagem, ele estava em Rondônia, e ele veio me visitar e eu estava numa obra, ele foi lá e pulou na valeta comigo na obra, entendeu? Então, assim, pulamos na valeta, sujei a botina. Sujou a botina. Então, assim, nós temos histórias juntos. São as histórias que a gente tem junto, que aconteceu com a gente, de quase 12 anos de estrada aí, nós estamos juntos. Então, é isso aí, as histórias são essas que aconteceu minha com ele, são bastante gratificantes, né? E aprendi muito com ele, e através dele que eu ainda continuo nesse ramo de irrigação. Ele sempre trouxe muito da pessoa acreditar no estado que ele mora. Então, desde quando eu conheço ele, é sempre aquela questão de ele fazer um chamamento para o pessoal, invista em Rondônia. Então, eu sempre ouvi muito ele falar isso. Então, ele sempre esteve à frente dessa questão de você, além dele chamar as pessoas para virem investir em Rondônia, ele apresenta Rondônia para as pessoas e já fala, olha, você vai entrar, é um ambiente de integração, ele consegue fazer muita integração aqui em Rondônia, sabe? Isso ele faz muito bem. E são poucas pessoas que falam muito bem e chamam as pessoas, é tipo o prefeito de Sorocaba, que está famosinho agora no TikTok. É esse exemplo, é mais ou menos assim, é você acreditar onde você mora e chamar as pessoas para poder convidar, falar, olha, eu tenho isso aqui de bom, eu tenho isso aqui de bom. Então, isso é muito legal, esse trabalho que ele faz aqui, de chamar. Eu fico de cara, vamos falar assim, com essa coisa de chamar as pessoas para virem morar em Rondônia e acreditar e investir, né? Então, é bem legal isso daí. E, doutor Irrigação, vem para Rondônia? Olha, é uma coisa que eu penso, mas tem que continuar pensando para dar essa resposta para você. Mas é sempre muito bem-vindo, né, Vando? Não, sempre bem-vindo, mas ele veio sim, ele já está em Rondônia, está aqui já, ué. Ele é um grande parceiro, igual ele falou do videocast ali, ele tem um negócio dele, eu tenho nosso negócio, muitas coisas eles são a mesma coisa, entrelaçam, mas, cara, o que vale tudo na vida é isso aqui, a amizade, entendeu? Cada um dentro do seu segmento, tem espaço para todo mundo, cada um dentro do seu mercado de atuação, e igual eu falei, até eu estava brincando, né, eu vi ele antes de chegar aqui, né, ontem, né, eu falei assim, eu perguntei para ele, que hora que é agora? Eu falei, é 18 horas, acabou a concorrência, agora vamos comemorar, vamos jantar, né? Das 8 às 18 é canto de carroceria, vale tudo. Depois das 18 nós somos amigos. E é isso aí, o que vale é a amizade, o que vale é o relacionamento. E na vida o que a gente tem de bom é isso, é ter bons amigos, eu tenho bons amigos, ele me liga, eu estou prontamente, eu ligo para ele, está prontamente. Na vida o que vale é a amizade. Tem alguma história, assim, de bastidor, de projeto? Aquele primeiro projeto que você fez, né? Se olhar lá, tem alguns empreendedores, né, lá no início, ou até mesmo já empresário com diferentes empresas constituídas que ainda dá um receio, um medinho, um frio na barriga. De fazer o projeto. De fazer um projeto,
Olha, quando o projeto ele é muito grande, o frio na barriga, você vai acostumando com ele, na verdade. Não é que eles aparecem, você acostuma. E aí você tem que observar melhor as coisas, porque a responsabilidade aumenta. O projeto menor também ele é de alta responsabilidade, mas o grande, a chance do erro ela é mais cara. Então, o que a gente pode falar é que o medo ele continua lá, a gente aceita ele, você acostuma com ele, mas você aumenta também os cuidados. Então, é isso que faz a gente controlar isso, aumentar os cuidados, sabe? Obrigada. E se você pudesse dar assim uma orientação para quem está começando? Olha, primeira coisa, para começar com irrigação, você se capacitar. E a primeira coisa que eu acredito que uma pessoa que quer abrir uma loja de irrigação, ele vai aprender, se capacite em administrar o negócio. Depois ele aprende irrigação. Porque muita gente faz ao contrário. Ele trabalha para alguma empresa, ele não aprende a administrar e abre a sua própria empresa. E depois quebra. E aí depois ele tem que recuperar. Eu estou contando a minha história. Já aconteceu isso comigo no começo da minha história. Então, eu acreditava que eu era um bom profissional. Então, eu falei, bom, eu sou um bom profissional para fazer projeto, para poder vender e tudo. E fui virar um administrador de empresa, fui abrir uma empresa. Então, eu falhei nisso. Então, a primeira coisa, a minha dica para quem quer começar com irrigação, aprenda a administrar. Depois aprenda irrigação. Aí você tem uma chance muito maior de ficar no mercado. Ou, minha gente, contrate aqui agora as consultorias do Doutor Irrigação, que já vai avançar um bom bocado. Vai virar mentoria? Mas uma Mas há coisa. Possibilidade? Não. A gente não está... Hoje não. Hoje a gente está trabalhando na área de curso, a gente trabalha na área de consultoria em projetos. Qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. Muito, muito importante te ouvir sobre isso, porque eu falo que quando a gente contribui com aquilo que é nosso mesmo, que é o conhecimento. E o conhecimento, eu falo que ele não tem como você colocar numa caixinha, né? Ele tem ali uma base, uma teoria, mas assim como a gente vai lá no seu canal acompanhar o material, você falando um pouquinho sobre irrigação, a gente percebe o seu tom. Quando a gente visita as lojas Agromais, a gente encontra o tom do Vando lá. Olha, para quem não conhece a Agromais, tem aqui no canal um episódio que a gente fez um bate-papo exclusivo dentro da Rondônia Rural Show Internacional no último ano, em 2024. E tá incrível, se você quiser acompanhar, conhecer um pouquinho mais da história dessa marca que tem aí mais de 40 anos sendo referência em irrigação na região de Rondônia, na região norte do nosso país. Você pode ir lá que você não vai se arrepender. Vando, conte para nós alguma novidade, o momento não é para isso, mas alguma novidade da Agromais nesse último ano, que já tem quase um ano que nós conversamos aqui no Meu Norte Videocast. A grande novidade é que a Agromais é uma empresa que capacita, o Rogério sabe disso. Todos os chamamentos do Rogério para capacitação em Rondônia, prontamente a gente atendeu a solicitação dela. A Agromais acredita muito na capacitação das pessoas, acredita muito que o conhecimento, igual ele falou, o conhecimento, igual eu como empresa, eu tenho que capacitar a minha equipe, eu tenho que levar conhecimento. O Rogério sabe, hoje os grandes da irrigação em Rondônia passaram pela Agromais. Então, foi um trabalho que a Agromais fez de disseminar a informação. A informação tem que ser disseminada. Então, a grande novidade hoje é o Rogério, que prontamente eu quero trazer um treinamento em Rondônia de automação. Rogério, nós somos parceiros, nós estamos juntos, sempre juntos. Com certeza. Entendeu? Então, essa é a grande novidade. E tem novidade, Leila, da Agromais o tempo todo, né? A gente gravamos hoje, tem muita novidade chegando, pessoal. Novidade, só conferir nas redes sociais e no site da Agromais também. Mas eu acredito que você vai ficar para jantar com a gente, né? Que a gente vai conversar muito sobre o agro, sobre irrigação, irrigação em diferentes culturas, mas principalmente sobre
que eu falo, e eu converso bastante com o diretor, contigo, né, Vando, que é sobre pessoas, né? É sobre se desenvolver. Então, às vezes, o operacional, a habilidade técnica, ela é uma coisa, mas essa habilidade da gente cultivar o bom relacionamento, inclusive, falando em bom relacionamento, locais de ótimos encontros mesmo, para negócios, para encontro com família, Restaurante Sal da Terra, aqui em Rolim de Moura. Obrigada pelo espaço de locação para esse episódio exclusivo do Meu Norte Videocast. Um local incrível. Eu já estou ansiosa para o que vão servir por aqui. Acompanhe também depois lá nos stories, no Instagram do Meu Norte Videocast, que a gente vai deixar salvo também um pouquinho de como foi essa noite por cá. Rogério, eu já quero conduzir a nossa dinâmica aqui. Eu já... doida para o diretor desligar ali logo para a gente poder tricotar um pouquinho. Diz que eu gosto de aprender de um ambiente que eu não sei. E eu sei muito pouco sobre o universo de irrigação. Falo que já tem mais de 4 anos, vão fazer 4 anos que eu acompanho o Grupo AgroMais, mas eu ainda sei muito pouca coisa. Então, quero aprender um pouquinho mais essa noite. E já vou te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de ceder um espacinho da sua agenda para conversar conosco, contar um pouquinho da história da sua marca. Olha, eu sou totalmente grato pelo convite, tá? Eu queria só abrir uma outra aspa, porque isso às vezes eu sou falho. Eu quero mandar o meu agradecimento à minha esposa e ao meu filho, que ajudaram a construir essa empresa que a gente tem hoje. Então, eles estão ali todos os dias, se eu sair de lá, ela está lá cuidando de tudo. E meu filho também. Então, é uma coisa que... isso aqui já é exercitar essa questão de você questão dos laços familiares, e a gente também falou da questão técnica também, tá bom? E muito obrigado pelo convite. Olha, mas aqui no Meu Norte Videocast, a gente tem uma dinâmica que a gente não vai fugir dela, não. Eu gostaria de te... antes... mais um convite, um chamado. Compartilha com quem vai amar conhecer um pouquinho da história do Doutor Irrigação. E também já segue o nosso canal para que nós possamos continuar eternizando mais histórias. Marca aqui quem que você gostaria que a gente, sei lá, fizesse um tour aqui no estado de Rondônia ou até mesmo em outro estado para bater um papo, para conversar um pouquinho, saber como surgiu a marca, como que decidiu empreender, porque nós somos apaixonados por boas histórias, por empreendedorismo e, sobretudo, por pessoas, né? Pela oportunidade de estar nisso que falta um pouquinho, né, Wando? Eu vejo que na dinâmica do trabalho, da rotina, é esse tempo para nós conversarmos. Então, parabéns. Como que é o nome da sua esposa? Andréia, e o nome do meu filho é Rogério Filho. Andréia, Rogério Filho, parabéns pela missão aí de cuidar e crescer, decidir crescer juntos, né? Então, muito, muito sucesso para o Doutor Irrigação. Eu espero que nós possamos ter mais encontros como esse para falar pontualmente sobre automação, para falar sobre algum outro segmento dentro da irrigação que tu trabalha, mas registro mais uma vez o convite. Já acompanha o Doutor Irrigação nas redes sociais. O diretor vai deixar tudo aqui certinho para você não perder nada na descrição aqui também deste episódio. Rogério, me diz assim, me responda em uma palavra. O Wando tá me olhando. Quer falar mais alguma coisa, Wando? Estamos participando do videocast. Estamos vendo o que tá vindo aí. É isso aí. Muito obrigada por invadir esse episódio, participar conosco. Obrigada mais uma vez. E, Rogério, em uma palavra ou em uma frase, tesouro. Tesouro para você. Minha família. Bússola. Deus. Meu norte é? Deus. Muito obrigada. Foi uma honra estar contigo essa noite. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua paixão por fazer o que você faz e da sua paixão também pela família. Diretor, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Snow Produções conosco em mais um episódio. E eu, claro, como sempre,
Estampa, Vilhena Rondônia, muito obrigada, sempre aqui de Look Estampa, em todos os episódios do Meu Norte Videocast, obrigada pela parceria. Parabéns pelo programa. Obrigada, um abraço e até já. Meu Norte Videocast fica por aqui e já já a gente volta com mais histórias.